Olá, eu sou a Ionara e vou apresentar o trabalho referente à produção de biopolímeros da disciplina de Engenharia Bioquímica, juntamente com as minhas colegas Kathleen, Luciana e Patrícia. Então, inicialmente, nós vamos falar uma breve introdução sobre o que são os biopolímeros. Pode-se dizer que eles representam, então, os compostos orgânicos mais abundantes na natureza e os mesmos têm importantes propriedades, como a biodegradabilidade e a biocompatibilidade com inúmeras aplicações. Esses biopolímeros, então, eles geralmente são definidos como macromoléculas, as quais são sintetizadas por organismos vivos. Elas são formadas por moléculas idênticas ou muito similares, que são ligadas covalentemente, e posteriormente se formam grandes cadeias. Dessa forma, pode-se dizer que esses biopolímeros, eles têm a total biodegradação, que resulta em produtos como o dióxido de carbono e a água. Então, subsequentemente, eles resultam em adubos orgânicos, o que constitui grande vantagem frente a outros polímeros sintéticos e à base de petróleo. Sabe-se, então, que existem diversos tipos de biopolímeros. Dessa forma, para dar ênfase no nosso estudo e para ficar mais fácil a compreensão, nós selecionamos um biopolímero principal, o qual é denominado como polihidroxialcanoatos, ou brevemente denominado como PHA. Esses PHAs nada mais são do que poliésteres naturais que são sintetizados intracelularmente, ou seja, eles são acumulados sob a condição de excesso de carbono e limitação de outros nutrientes, por inúmeros micro-organismos que serão citados posteriormente no trabalho. Eles formam, então, essa família de biopolímeros intracelulares, que são sintetizados por diversos micro-organismos na forma de grânulo lipídico citoplasmático, cuja função fisiológica, então, é o fornecimento desses nutrientes para a energia e o metabolismo do carbono. Então, eles tratam-se de poliésteres estruturalmente simples, como é mostrado na figura 1, que está sendo representada a estrutura geral de um PHA. Também podemos citar que as suas principais características são a insolubilidade em água, a relativa resistência à degradação hidrolítica, bem como a boa resistência ao UV e a solubilidade em clorofórmio e outros hidrocarbonetos clorados. O PHA, então, ele pode ser produzido de diferentes maneiras, sendo que uma das formas principais, como eu citei anteriormente, é a partir da limitação de nutrientes essenciais para determinadas bactérias, como oxigênio ou nitrogênio, o que vai promover o crescimento desse PHA dentro de suas células. Esse biopolímero, então, nesse caso, ele vai funcionar para essas bactérias como uma reserva de nutriente, de alimento, de energia. E outra forma de produzir, então, esse bioplástico seria utilizando bactérias que não requerem uma limitação de nutrientes. Assim, elas produzem o PHA no interior das suas células a partir de estímulos de crescimento acelerado, mas isso vai ser falado melhor posteriormente. As aplicações do PHA, em geral, elas são, então, diretamente ligadas às propriedades específicas desse biopolímero e pode-se dizer que todos os PHAs, eles compartilham algumas propriedades que os recomendam para determinadas aplicações e os tornam muito interessantes para a indústria. Tais aplicações incluem desde artigos de higiene e saúde até embalagens. Bom, sabe-se que apesar de nós termos escolhido o PHA como o nosso biopolímero principal, é notável que os mesmos, eles geralmente são sintetizados por diversas bactérias, sejam elas gram-positivas, gram-negativas, uma vez que são completamente degradados a água e dióxido de carbono sobre condições aeróbias e metano e água sobre condições anaeróbias. Essa degradação, então, ela vai ocorrer pela ação das enzimas despolimerases,
que elas podem ser excretadas por diversos micro-organismos, os quais vão agir hidrolisando esse pH em oligômeros solúveis em água e monômeros. Então, essas enzimas elas vão ser utilizadas como nutriente para a célula. Assim, é notável que pode-se sintetizar o pH a partir de mais de 75 espécies de bactérias, e ainda apresentam outros micro-organismos que são capazes de sintetizar o mesmo. Dessa forma, então, nós optamos por selecionar um micro-organismo específico, que é o Cupriavidus necator, pois ele é um micro-organismo que apresenta condições mais favoráveis para a produção do pH. Então, nós vamos dar ênfase para esse micro-organismo. Sabe-se, então, que esses biopolímeros, eles podem variar desde termoplásticos rígidos, quebradiços, até macios, elastômeros, borrachas e até mesmo colas. Isso depende do quê? Depende da sua composição monomérica. Essa composição, ela é definida a partir do micro-organismo que vai sintetizar esse biopolímero. Ou seja, nós podemos dizer assim que, de forma geral, o pH seria uma classe geral desse biopolímero, e dentro dessa classe tem os tipos de polímeros que são determinados dependendo do micro-organismo que vai sintetizar ele. Assim, a gente encontrou vários artigos que eles citam alguns micro-organismos que são capazes de acumular esse pH, o qual estão sendo descritos na tabela que está sendo mostrada, onde pode-se observar o micro-organismo e o tipo de biopolímero que está sendo produzido. A partir da tabela, também a gente pode observar que a Cupriavidus necator, que está sendo estudada, é a produtora do poli-3-hidroxibutirato, ou o P3HB, bem como o P3HB co-3HV, que seria o copolímero. Esse pH, então, ele é o que apresenta a maior propriedade de biocompatibilidade, bem como a biodegradabilidade, o alto grau de polimerização, e ele também é atóxico. Também podemos dizer que ele é oticamente ativo, né? Que são aquelas moléculas de uma determinada substância química que conseguem realizar a polarização e o desvio de plano de luz. Também a gente pode observar na tabela outras bactérias, como a Alcaligenes latus e a Azobacter vinelandi. Elas também são utilizadas para sintetizar o P3HB. Então, a gente pode observar que dentro dos pHs existem vários polímeros que podem ser sintetizados dependendo do micro-organismo. Falando um pouco, então, sobre a Cupriavidus necator, a qual foi a bactéria selecionada para o nosso estudo, pode-se dizer, então, que ela é uma beta-proteobactéria aeróbia, ou seja, ela faz parte do grupo que inclui vários grupos de bactérias aeróbias, ou facultativas, as quais são versáteis na sua capacidade de degradação. Também, elas são quimioautotróficas, facultativas, que são aquelas bactérias que usam os compostos químicos como a sua fonte de energia e também usam o CO2 como a sua fonte de carbono. E ainda, elas são hidrogênio oxidativas. Também tem estudos que apontam que ela foi inicialmente descrita em 1965 e teve recentemente o seu genoma sequenciado. Também, em 1976, uma empresa iniciou estudos para a produção do P3HB, a partir dessa linhagem de bactérias, que veio como uma alternativa aos plásticos que eram obtidos até então pelo petróleo. E com isso, se constatou que a incorporação de unidades à cadeia polimérica permitiu modular as propriedades físicas e mecânicas do polímero produzido, o que ampliou suas possíveis aplicações. Dessa forma, pode-se dizer então que, por ser um micro-organismo quimioautotrófico facultativo, essa bactéria ela possui então a capacidade de utilizar compostos orgânicos ou inorgânicos como sua fonte de energia, sendo então um dos micro-organismos mais utilizados para a produção dos pHs, a qual cresce com facilidade em meio simples e é alcançada grandes acúmulos de pH nas suas células. Condições de crescimento ótimo.
A bactéria Cupriavidis necator, ela tem sido o micro-organismo que é mais estudado e utilizado para a produção industrial de PHAs, já que elas apresentam elevados valores de rendimento e de velocidade de produção, e também ela possui a habilidade de crescer em diferentes fontes de carbono, e também ela acumula até 80% do seu peso em polímero. Essa bactéria, ela pode crescer autotroficamente em atmosfera de gases H2, O2 e CO2, sendo assim, ela pode produzir o próprio alimento. Ela também cresce em condições de aerobiase, ou seja, na presença do oxigênio. Ela pode atingir altas densidades celulares, chegando até 100 gramas por litro. Na literatura, é citado as temperaturas ótimas de crescimento, sendo que os autores falam que essa faixa de temperatura varia de 30 a 35 graus. E um estudo realizado pelo Fiorizzi em 2008, ele mostrou que a temperatura que favoreceu o crescimento dessa bactéria foi de 35 graus. E também alguns estudos relatam que o pH ideal para as bactérias produtoras do pH, e tanto para o crescimento quanto para o acúmulo, é de ordem 7. Condições nutricionais. A síntese do pH pela bactéria Cupriavidis necator, ela requer a limitação de um nutriente essencial, como por exemplo o nitrogênio, fósforo, magnésio, potássio ou enxofre. E também ela precisa da presença de excesso de fonte de carbono. E dentre os nutrientes que compõem o meio fermentativo, que são necessários para atender às necessidades de desenvolvimento dos micro-organismos, estão o nitrogênio e o fósforo, sendo que eles são essenciais para o crescimento bacteriano. Onde o nitrogênio ele é essencial para a formação dos aminoácidos, e o fósforo ele é encontrado nos ácidos nucleicos e fosfolipídios. Aí também tem os elementos, o enxofre, que ele é necessário para a síntese dos aminoácidos, o potássio, o cálcio, o magnésio e o ferro, eles são necessários para manter a atividade enzimática do processo, e também eles servem como constituintes de complexos metálicos. Agora vamos apresentar quais os tipos de nutrientes que o micro-organismo consome. Bom, a escolha do micro-organismo e do substrato ele tem grande impacto no custo da fabricação de PHAs. E é desejável que as cepas elas tenham velocidades específicas de crescimento e de produção elevadas, e que possam utilizar substratos de baixo custo e que tenham um alto fator de conversão do substrato em produto. A bactéria ela é capaz de metabolizar uma variedade de fontes de carbono, como por exemplo os ácidos orgânicos, os resíduos agroindustriais, óleos vegetais e dióxido de carbono. No Brasil, a empresa PHB Industrial SA, ela produz o homopolímero P3HB em larga escala, a partir da cana-de-açúcar, e ela utiliza uma produção integrada com uma usina sucroalcooleira. Apesar da utilização da sacarose como fonte de carbono, os custos dessa produção da empresa elas são os menores do mundo. Por exemplo, enquanto o polímero é produzido cerca de 10 a 20 dólares por quilo na Europa, esses custos no Brasil eles variam de 2,5 a 5 dólares. E uma alternativa para problemas de viabilidade é a utilização de substratos de menor custo comparados com a glicose e a sacarose, sendo que assim ele pode representar 40% da economia do processo de produção. Sendo que os substratos que são consumidos pela bactéria Cupriavidis necator e que também são de baixo custo são o melaço da cana-de-açúcar, o soro do leite, o hidrolisado de amido, o melaço cítrico, o glicerol, entre outros. Agora vamos falar sobre o tipo de condução do bioprocesso. Bom, para a produção do biopolímero, pode ser feito de duas maneiras. Primeiramente, por fermentação submersa sob agitação, sendo que até recentemente era a única forma de produzir o biopolímero. E o processo industrial ele ocorre por fermentação submersa,
sendo que ele é dividido em duas etapas. Inicialmente, ocorre a fase de crescimento celular, que tem como objetivo a geração de biomassa em meio de cultura balanceado. E em seguida tem a fase com a limitação de um nutriente essencial. E no processo industrial, geralmente o nutriente que é limitante é o fósforo. Ultimamente tem sido proposto o uso da fermentação em estado sólido como uma alternativa para a produção do biopolímero, pois ele apresenta 40% do custo de produção, que é referente à matéria-prima utilizada como fonte de carbono, e os outros 40% eles podem ser atribuídos às etapas de downstream, que é a etapa em que os principais métodos são aplicados para as fases de separação e purificação da molécula-alvo. E com isso, a fermentação em estado sólido, ela tem se tornado uma alternativa interessante, pois além de possibilitar a utilização de matérias-primas de baixo custo, como por exemplo dos resíduos agroindustriais, ela também pode diminuir as etapas do downstream. O tipo de processo, então, e o bioreator que é utilizado. Então, para a produção de polihidroxialcanoato, pode estar sendo utilizado um bioreator do tipo airlift, batelada alimentada ou tanque agitado. A agitação, né, ela tem o papel de estar garantindo uma boa transferência de massa e calor, e dessa forma está mantendo o meio homogêneo ao longo de todo o processo fermentativo. É importante salientar que cada parâmetro ele vai ser ajustado conforme a necessidade e a característica do nosso processo. O modelo que ele é mais utilizado industrialmente é o bioreator agitado mecanicamente, isso porque ele é fácil de trabalhar com micro-organismos. Na homogeneização do meio, nesse bioreator, então, ela se dá por meio de um motor de agitação, onde é possível estar acoplando sistemas de controle de pH, espuma e temperatura, que elas são indispensáveis no processo, né? As mais altas produtividades, elas são observadas, na sua maioria, na fermentação contínua, né? Porém, industrialmente, o processo descontínuo ou de batelada é o mais utilizado. Apesar, então, das vantagens da fermentação contínua, o processo ele é complexo e muitas vezes a agitação ela é insuficiente. Além disso, também é difícil estar mantendo a esterilidade do processo. As condições de agitação e aeração. Então, a produção de pH ela variou de 0,2 a 38,1 gramas por litro, sendo que os maiores valores que foram obtidos com o micro-organismo Cupriavidus necator foi num bioreator descontínuo, para um pH de 7 e temperatura em torno de 30 graus. A maior produção, então, do pH foi obtida no bioreator, que operou a 1.600 rotações por minuto, num pH igual a 6,8, temperatura de 34 graus, por um tempo de 42 horas. E então foi obtido 38,1 gramas por litro de pH. Em seguida, a segunda maior produção foi a utilização do agitador orbital, numa faixa de agitação de 250 rotações por minuto, o pH igual a 7, uma temperatura de 30 graus, por 120 horas, onde foi obtido 7 gramas por litro de pH. A aeração, então, a saturação do meio foi feita com oxigênio, concentração de oxigênio dissolvida foi acima da crítica e foi predeterminada no valor de 13% da saturação, segundo Silva 2011. A respeito, então, dos fatores de conversão e da velocidade específica de crescimento. De acordo, então, com um estudo comparativo para síntese celular e produção de polímero, desenvolvido por Fiorese em 2008, ficou comprovado que 35 graus é uma temperatura que favorece o crescimento da Cupriavidus necator. E Farias 2009
e também o IENCSAC 2011, eles observaram que os valores de Mi máximo em torno de 0,19 H na menos 1 são excelentes para esse tipo de cultivo. A produção, então, do pH a partir da glicerina bruta do biodiesel, ela apresenta fatores de conversão do substrato em biopolímero que variam de 0,03 a 0,48 gramas por grama. E o fator de conversão do substrato em biomassa, ele tem uma variação de 0,08 a 0,52 gramas por grama. E a velocidade específica de crescimento, então, foi que ficou em torno de 0,35 a 0,6 H na menos 1. O polidroxialcanoato pode ser produzido por diferentes tipos de cepas bacterianas, sendo que a sua composição varia dependendo do tipo de fonte de carbono disponível. Essa propriedade se deve às características fisiológicas e químicas do micro-organismo, bem como às condições de produção adotadas na síntese. O custo da produção desse biopolímero é um fator muito importante que acaba por limitar algumas aplicações industriais, e, diante disso, diferentes fontes de carbono foram relatadas para tornar o custo do processo de produção eficaz. Em um estudo, cepa de espécies de pseudomonas foram usadas para a produção de PHA, usando glicose, citrato, glicerol, óleo de milho e óleo residual de frituras como fonte de carbono. Entre eles, o óleo de milho ele apresentou um pHa com 37,3% de peso seco celular, seguido pelo óleo residual de frituras com 23,5% de composição. Em um outro estudo, cepas também de pseudomonas foram relatadas por produzir 50,3% de pHa com óleo de soja e 40,7% com N-hexadecano. Sendo assim, se concluiu que os rendimentos são geralmente baixos com óleos vegetais e, portanto, a escolha da fonte de carbono se torna um fator crucial e afeta o rendimento de pHa. Para transferir com sucesso essas fontes de carbono para as células bacterianas, as lipases e os lipídios têm um papel muito importante, sendo que as lipases hidrolisam as gorduras e os lipídios reduzem a superfície tensionada, e com isso promovem uma emulsão do óleo em água, permitindo um acesso mais fácil das fontes de carbono às células bacterianas. Então, com a preocupação de custo, deve-se se escolher substratos de carbono renováveis, baratos e mais facilmente disponíveis que possam suportar o crescimento e produção de pHa de uma forma eficiente. Comentando um pouco sobre as principais fontes de carbono utilizadas, o soro do leite é um subproduto da indústria do queijo e da caseína, sendo que representa até 90% do volume do leite processado. Metade desse soro é convertido em produtos utilizáveis para o ser humano e os animais, e o resto geralmente é descartado no meio ambiente. Então foram feitas tentativas de usar esse soro como uma fonte de carbono para o crescimento bacteriano e como substrato para a produção de pHa. O rendimento de pHa foi de 1,7 gramas por litro e o rendimento de biomassa de 5 gramas por litro, também utilizando pseudomonas, sendo que esse seria um bom resultado. O trigo é cultivado em todo o mundo em grandes quantidades e contém proteínas, carboidratos e outros minerais, sendo que seu descarte pode ser problemático. Ensaios foram realizados usando resíduos de farelo de trigo como uma fonte de carbono para a produção de pHa, e resultaram na produção de biomassa de 3,19 gramas por litro e produção de 1,08 gramas por litro de pHa. Já o amido é um material potencialmente barato, disponível no mercado, porém ele tem uma natureza bastante complexa, que acaba limitando as capacidades de cepas bacterianas para hidrolisá-los e produzirem a amilase. Então, ele foi utilizado tendo um rendimento de biomassa de 1,14 gramas por litro e a porcentagem de pHa de 43% nessa proporção. Sendo assim, o uso desses resíduos pode ser uma alternativa confiável para produzir pHa e reduzir os problemas da disposição no meio ambiente desses resíduos. Como os pHa são armazenados dentro das células, os métodos para recuperar o biopolímero são complexos e caros.
Então, existem diversos métodos que são utilizados para a extração e cada um está associado a algumas vantagens e desvantagens. A extração de solvente é a técnica mais utilizada na extração de pH devido à simplicidade e facilidade de operação. Ela envolve etapas de pré-tratamento para romper as células e os grânulos de pH para que esses se tornem acessíveis. E então, esses grânulos se solubilizam em um solvente adequado e precipitam como um não solvente. Os solventes clorados, como clorofórmio e acetona, são os mais usados para a solubilização de pH. E essa extração é utilizada quando uma alta pureza é necessária, pois não degrada o polímero e também remove as endotoxinas das células. O método de flutuação é uma modificação da extração do solvente, em que um solvente é empregado para a extração do pH, seguido pela flutuação dos resíduos celulares. As células são então misturadas com clorofórmio a 30 graus por 72 horas e em seguida são deixadas durante a noite para que a flutuação dos detritos ocorra a uma temperatura ambiente. Este método relata uma pureza de até 98% com uma eficiência de até 85% de pH. Já o método da digestão pode ser químico ou enzimático. No método químico, normalmente é usado hipoclorito de sódio ou surfactantes, que são aplicados para facilitar a recuperação do pH na célula. No método é usada a lise celular, onde a biomassa é inicialmente tratada e antes que os grânulos do pH sejam isolados dos restos celulares por centrifugação. O uso do hipoclorito de sódio para extrair o pH da biomassa sempre resulta numa degradação severa do mesmo e produz um pH com menor peso molecular. Em contraste, o uso de um pré-tratamento com surfactante para recuperar esse pH resulta numa menor pureza, mas com menos degradação do componente. Sendo assim, um pH razoavelmente de alto peso molecular pode ser obtido rapidamente usando o método de hipoclorito com surfactante em comparação com outro tratamento, como a extração à base de solvente. A pureza de recuperação dessa maneira é de até 98%. O próximo método utiliza fluidos supercríticos, que são muito utilizados devido ao seu baixo custo e pela sua baixa viscosidade e quase nenhuma tensão superficial, o que acaba resultando em uma melhor difusão dos líquidos para fins de extração. Até 89% de recuperação de pH foi relatado usando esse método, e é um processo de extração eficaz para produzir pHs livres de impureza para aplicações médicas. Comparando com os outros processos de extração convencional, o método de extração com solvente supercrítico fornece 100% de pureza para pHs e produtos recuperados com cerca de 150 vezes menos impurezas. O último método é a extração aquosa de duas fases, que é uma solução ambientalmente correta quando comparada aos outros sistemas de extração já apresentados, uma vez que é composta por duas fases únicas. Uma fase é água e a outra é uma fase não volátil. O sistema utiliza água para isolar, purificar e recuperar o pH, e esse método é conhecido por remover impurezas indesejadas do produto, sendo que até 51% de recuperação de pH foi relatada a partir de células de Bacillus flexus. Assim, pode-se dizer que esse método é um método não solvente, mas eficaz para isolar os pHs a partir de células bacterianas.